Você assistiu Invocação do Mal? Você acredita naquela história? Bom, se acredita ou não, vamos ouvir a história dizendo verdadeira daquele filme. Para sabermos mais sobre essa história, devemos conhecer primeiro Ed e Lorraine Warren. Ed e Lorraine Warren investigam casos paranormais desde 1950. E durante essa longa e grandiosa carreira já investigaram mais de 4.000 assombrações. Uma delas o caso de Amityville, mas isso vamos deixar para outro vídeo. O filme de 2013, Invocação do Mal, foi baseado no caso aterrorizante da família Perron e sua fazenda assombrada em Harrisville, Rhode Island. Os Warren afirmam que essa investigação, mais conhecida como a assombração da família Perron, foi a investigação mais intensa, importante e convincente de suas carreiras. Roger Perron, sua esposa Caroline e suas 5 filhas, Andrea, Nancy, Christine, Cindy e April, sofreram uma década de tortura por parte dos espíritos que ocuparam sua casa de campo. Buscando levar suas filhas para uma vida mais tranquila no campo, Roger e Caroline Perron compraram sua casa dos sonhos no inverno de 1970. A velha fazenda Arnold tinha quase 81.000 metros quadrados. E possui uma das plantações originais plantadas pelo colono John Smith em 1680 e transferida a Roger Williams para a formação de Rhode Island. Localizada na estrada Round Top, em Harrisville, a adorável e charmosa casa de campo de 10 cômodos foi construída em 1736, em um belo terreno com espaço de sobra para as crianças. Nancy e Christine Perron compartilhavam um quarto, Cindy e April outro, enquanto Andrea tinha seu próprio quarto. Exceto nas noites em, como diz Andrea, vinham rastejando até minha cama, tremendo e chorando de medo. A família Perron começou a perceber que algo estava errado desde o primeiro dia em que pisou em sua linda casa nova. Mais tarde souberam que 8 gerações viveram e morreram naquela casa, incluindo a senhora Arnold, que com 93 anos se enforcou nas vigas do celeiro. Além dessa, mais vidas foram perdidas naquela fazenda, incluindo vários suicídios, o estupro e assassinato de uma garota de 11 anos, 2 afogamentos no riacho localizado perto da casa e mais 4 homens que morreram congelados. Eu quero morar nesse lugar, deve ser louco, deve ser uma paz, né? Não demorou muito para os Perron entender o conselho do vendedor, que ele disse para eles: deixem a luz acesa à noite naquela casa. Isso até é louco, depois do vendedor falar isso eu já tinha cancelado a compra. A princípio, os fantasmas ou espíritos demoníacos, como os Warren acreditavam que eram inofensivos. É o fantasminha camarada. Gasparzinho. Descritos como opacos ou pouco sólidos na aparência, havia muitos espíritos presentes naquela velha casa. Um fantasma cheirava flores, enquanto o outro era gentilmente bom e ia dar um beijo de boa noite nas garotas, todas as noites em suas camas. Caralho, que um fantasma assim, moleque, deve ser bom. Outro parecia ser um pequeno menino que as meninas viam, possivelmente um fantasma feminino. Era uma presença bem-vinda na casa. Os Perron sempre ouviam o barulho de alguém varrendo a cozinha, e quando iam olhar o que era, encontravam uma vassoura em outro lugar. Ao lado, todo o lixo que estava na cozinha estava lá pronto para ser colocado no lixo. Velho do céu, isso é o sonho de qualquer um. Nossa, como eu queria um fantasma que arrumasse meu quarto todo dia.
Manny era outro espírito que as crianças Perron adoravam. Acreditavam que Manny era o espírito de John Arnold, que se enforcou na casa em 1700. Manny aparecia diante das crianças muitas vezes em pé, assistindo elas arrumando a casa em várias atividades diárias e adorava as brincadeiras delas. Ria demais vendo elas brincando. Mas quando alguém olhava para ele, ele desaparecia. Além de entidades fantasmagóricas, os Perron testemunharam muitos outros fenômenos fantasmagóricos. Camas levitavam alguns centímetros. Um aparelho de telefone flutuava pela sala e caía fazendo um barulho muito alto quando alguém entrava no cômodo. E vários objetos voavam por conta própria pela casa. Simplesmente voavam. E muitas vezes cadeiras eram puxadas quando alguém ia sentar, tadinho da pessoa. E fotografias caíam da parede, quebrando todas. Os Perron relataram ter visto uma vez um sangue alaranjado que saía da parede e logo se dissolvia. Nem todos os fantasmas eram bem-vindos na casa. Alguns puxavam as pernas, os cobertores e o cabelo das meninas à noite. Outros batiam na porta da frente da casa com tanta força que a casa toda tremia. Algumas portas se fechavam sozinhas, enquanto outras ninguém conseguia fechar. Uma entidade na casa mantinha rotineiramente a família Perron acordada, pois choramingava continuamente no meio da noite. Mãe! Mamãe! Mãe! Encontrou outra aparição, torturava Cynthia, de 8 anos, dizendo: tem 7 soldados mortos enterrados na parede. Tem 7 soldados mortos enterrados na parede. Atentando a menina. Perron também diz que tem outro espírito de 4 anos, delicado, uma criança, que choramingava pela casa andando, perguntando pela mãe. Um dos espíritos era tão mau que os Perrons não gostam de falar sobre ele. Andrea Perron, que escreveu um livro sobre os acontecimentos na casa, não gosta de falar sobre ele. Quando um repórter fez a pergunta para ela, deu a entender que o fantasma molestava as crianças. Vamos apenas dizer que havia um espírito masculino muito ruim na casa, com 5 meninas. O fantasma mais horrível da casa tinha como alvo a Sra. Perron, especificamente a Sra. Perron. Conhecido como Bathsheba, a entidade é possivelmente o fantasma de Bathsheba Sherman, que, segundo as más línguas, foi uma bruxa que viveu na casa durante o século XIX. E ela morreu depois de se enforcar em uma árvore atrás do celeiro. Os Perron não eram uma família religiosa. E essa fragilidade na fé foi praticamente o que mais deu brecha para Bathsheba a atormentar a família. Essa teoria foi reforçada ainda mais porque o único morador que viveu na casa e não notificou nada de fantasma nem nenhum outro evento foi um pastor. Ele viveu na casa durante anos e não viu nada, nem simplesmente nada, fantasma, nada aconteceu na casa. Lorraine Warren explicou por que isso é importante. Você só tem sua fé como proteção. Eu sempre tive a minha fé. Deus, me protegendo, me permitiu fazer isso. Naquele momento particular, os Perron não tinham religião. E isso foi muito perigoso. Bathsheba era uma horrível e horrenda criatura descrita como tendo a cara parecendo uma colmeia de abelhas desidratada. Bicha feia do cão. Coberta de teias de aranha e ainda com vermes rastejando em sua cara, sem ter nenhuma feição humana. E sua cabeça era inclinada para o lado, parecendo que seu pescoço estava quebrado. E quando ela estava presente na sala, o cheiro era horrível, impregnava tudo. Bicho, nem banho deve tomar. Bathsheba nasceu em 1812 e se casou com Judson Sherman em 10 de março de 1844. Quando viva, Bathsheba viveu uma vida de solidão, excluída da comunidade depois de ser acusada por sacrificar seu próprio bebê a Satanás.
O corpo do bebê foi encontrado com um objeto afiado enfiado na cabeça. Mas como tinha falta de provas, o caso foi abandonado. Acredita-se que Batsheba teve mais 3 filhos, mas todos foram oferecidos a Satanás por ela. Quando Batsheba morreu em 1885, o médico legista disse nunca ter visto uma coisa tão estranha. O corpo dela se solidificou, tendo se transformado em pedra. Era fácil perceber que Batsheba tinha os preferidos para ela tentar na casa, principalmente Caroline Perron e sua filha Cindy. As duas eram as mais atacadas por ela. E ela desejava demais o marido, Roger Perron. Sempre que ele estava na casa, aparelhos quebravam. Ele ia consertar os objetos. E enquanto consertava, sentia às vezes Batsheba acariciando ele e até abraçando-o. E como ela o desejava, claro que ela odiava Caroline e a queria fora de casa. Um artigo de agosto de 1977 no jornal local descreveu a aparição de Batsheba. A senhora Perron diz que acordou uma manhã antes do amanhecer e encontrou uma aparição ao lado de sua cama. A cabeça de uma velha pendurada de um lado sobre um velho vestido cinza. Havia uma voz reverberando: "Saia, saia! Eu vou levá-la para fora com morte e tristeza." No início, Batsheba foi apenas cruel com Caroline, beliscando-a, estapeando-a e tacando objetos nela. Depois ela foi descobrindo os medos de Caroline, principalmente fogo. Ela batia tochas na cama de Caroline à noite, falando para ela sair da casa. Mas depois de várias tentativas de expulsá-la, Batsheba tentou uma diferente, por dentro de Caroline. Os Perron, acreditando que Caroline estava possuída por Batsheba, foram atrás dos investigadores paranormais Ed e Lorraine Warren. Ed e Lorraine Warren são declarados praticamente os investigadores paranormais originais. Por décadas, eles ajudaram a investigar casos sobrenaturais e de possessões demoníacas. Em vários de seus casos, eles foram capazes de convencer o Vaticano a realizar exorcismos. Os Perron ouviram falar dos Warren depois de uma palestra deles na cidade e tentaram convencê-los de qualquer jeito a ajudá-los, porque sabiam já que Caroline estava possuída por Batsheba, e disso Ed Warren não podia discordar. A filha, Andrea Perron, contou como se lembra da noite do exorcismo. "A noite em que pensei que veria minha mãe morrer foi a noite mais terrível de todas. Ela falou com uma voz que nunca tínhamos ouvido antes, e uma força que não é deste mundo a jogou a 6 metros de distância em outra sala." Infelizmente, a verdadeira história do filme Invocação do Mal terminou muito diferente. Os Warren não conseguiram expulsar Batsheba e ajudar a família Perron. Caroline Perron lembrou da terrível noite. E como os Perron viram que depois que os Warren entraram na casa, parecia que as coisas começaram a piorar, Roger Perron decidiu falar com eles gentilmente e tirá-los de fora de casa para as coisas amenizarem. E pediu que eles deixassem o local imediatamente. Os Perron logo se tocaram que todos os antecessores que moraram na casa deles, exceto o pastor, haviam relatado seres ou qualquer outras coisas estranhas sobrenaturais. O antigo, que morou lá antes deles, contratou um empreiteiro para reformar a casa. O empreiteiro estava totalmente ativo na reforma da casa, quando de repente ele saiu correndo aos gritos, deixando tudo dele lá, o carro, as ferramentas, sem dar explicação, só saiu correndo aos gritos. Os proprietários acabaram nem se mudando e a casa ficou vazia por vários anos, até que a família Perron apareceu para comprá-la, né? Claro. Apesar das circunstâncias infelizes, os Perron, por não ter muito dinheiro, tiveram que permanecer na casa por mais 10 anos, aguentando a entidade Batsheba e todos os outros fantasmas.
Depois desses 10 anos que eles conseguiram ter dinheiro para se mudar, foram para a Geórgia, em 1980. De acordo com Andrea Perron, a nova proprietária, Norma Suxville, que comprou a casa em 1983 com seu marido Gary, os dois e mais vários visitantes da casa dizem ter visto várias coisas sobrenaturais. Portas batendo sozinha, coisas sendo arremessadas. Eles também afirmam que testemunharam uma luz azul e um ser tipo de fumaça andando pela casa, por todos os cômodos. E também viram uma velha com a cabeça de lado, como se seu pescoço estivesse quebrado, andando pela casa. Olha, que coincidência. O filme Invocação do Mal, do diretor James Wan, que também fez a saga Sobrenatural, fez o filme baseado nos fatos que cercam a assombração de Hassville. O roteiro do filme foi baseado em arquivos dos Warren e em informações que Caroline Perron forneceu aos produtores. Lorraine Warren apareceu no estúdio para fornecer ajuda e informações. Observou-se que as atividades dos fantasmas na casa estavam concentradas mais no quarto de Caroline. E embaixo do quarto era a sala de estudos, que embaixo era o porão. E embaixo do porão tinha um poço escondido com muita água. E a água era usada pelos fantasmas para tentar a família. Há todos se perguntam se alguma coisa violenta aconteceu naquele poço. E até agora essa questão permanece sem resposta. Devido à popularidade do filme, os atuais proprietários estão passando por problemas, mas não com fantasmas, não se preocupe. É com turistas e visitantes que querem ver as assombrações na casa. Bom, galera, esse foi o vídeo de hoje. É a história verdadeira do filme Invocação do Mal. Espero que vocês tenham gostado. Deixem um like, viu? Compartilhem esse vídeo para todos que vocês conhecem. Deixem aí os filmes que vocês queiram que eu faça. O vídeo da história real, né? Contando ou a história ou a lenda desse filme. Rumo aos 1000 inscritos, pintar o cabelo, né? Se Deus quiser. Vamos lá. Falou!